Muito obrigado, muito bom dia a todos. Antes de mais, cumprimentar todos os participantes obviamente, também um cumprimento especial para esta mesa extraordinária com estes trabalhos e estas apresentações muito boas com que acabaram de nos brindar. Também dar aqui um cumprimento especial, obviamente, a todos os produtores, a todos os pastores, a toda a indústria, porque, no limite, o trabalho que nós desenvolvemos é em prol do seu benefício e de melhorias significativas nas nossas empresas e nas nossas indústrias. Eu não trago uma apresentação formal, mas gostaria de falar com vocês e partilhar algumas experiências, dar a conhecer aqui os queijos que produzimos e, de certa forma, também dar-vos a conhecer o trabalho que desenvolvemos no Centro de Biotecnologia da Beira Interior. Gostaria de começar, então, e discutir aqui alguns apontamentos históricos para depois se perceber o tipo de queijo que produzimos e, então, chegar depois, no final, aos trabalhos desenvolvidos. Relativamente ao queijo da Beira Baixa, portanto, o queijo da Beira Baixa remonta à época luso-romana, como provam as ruínas aqui descobertas, denominadas por queijeiras redondas, idênticas a outras construções que proliferam pela Europa, como na Sardenha, na Escócia, nas Ilhas Baleares, e que serviam não só de abrigos a pastores transhumantes, como também para local de fabrico e cura de queijo. Também temos, desde a Idade Média, testemunhos de forais concedidos a vilas e a cidades da Beira Baixa, onde o rei cobrava, sobretudo a quem praticava a transumância, leite e queijo, portanto, os produtos aqui produzidos. Portanto, a história do queijo nesta região da Beira Baixa cruza-se muito com os fluxos migratórios conhecidos como transumância. Portanto, desde tempos imemoriais, que rebanhos da Serra da Estrela se deslocavam desde a Serra até aos campos da Idanha e de Castelo Branco, muito em busca e à procura de melhores pastagens, na medida em que os invernos da Serra da Estrela eram e são muito rigorosos. Nesse sentido, a transumância, portanto, estes movimentos migratórios da transumância, iniciavam sempre no mês de novembro, mantendo-se, regra geral, nos locais de pastagens até ao mês de abril. Por conseguinte, encontram-se aqui pontos de ligação entre o processo de elaboração do queijo de Castelo Branco com o queijo da Serra da Estrela. Na verdade, entendemos até que poderá ser aqui um reflexo da permanência dos pastores da Serra da Estrela na zona raiana da Beira Baixa. Por isso, este contacto entre os pastores das duas regiões fez com que o uso deste extrato aquoso das flores do cardo tradicionalmente fosse usado também no fabrico do queijo da Serra da Estrela, que surgisse também na produção do queijo denominado como Castelo Branco. Portanto, nós aqui, em termos de produção de denominação de origem protegida na Beira Baixa, temos 3 tipos de queijo, portanto, é o queijo Castelo Branco, o queijo picante e o queijo amarelo da Beira Baixa. A diferença de pelo menos 2 tipos para os queijos Castelo Branco é que os 2 tipos, amarelo e picante da Beira Baixa, resultam do escoamento da coalhada após a coagulação, de uma mistura de leite cru da ovelha de raça marina da Beira Baixa com leite cru da cabra charnequeira, também uma raça autóctone aqui da Beira Baixa, ao qual se adiciona coalho de origem animal. Portanto, estes 2 queijos diferem do queijo Castelo Branco neste ponto. Portanto, a diferença é o tipo de escoamento. Portanto, no queijo Castelo Branco há um esgotamento lento da coalhada e há a utilização do cardo. E é este o tipo de queijo que nos interessa para o tema 2. Portanto, o queijo Castelo Branco utiliza cardo na sua produção. Contudo, e apesar da procura que existe e do aumento significativo da procura, porque hoje temos unidades com muita capacidade de produção, é difícil encontrarmos produtores de carne e, por consequente, encontrarmos este extrato aquoso. Também aqui outras questões associadas à variabilidade natural do perfil, como os técnicos também anteriores e os especialistas que falaram antes de mim já exemplificaram. Portanto, a variabilidade natural do perfil enzimático das flores do cardo, associada a más práticas da recolha destas peças florais, conjugadas também com o armazenamento em condições de temperatura e umidade deficiente, dificultam em muito a produção de queijo, nomeadamente no que diz respeito à questão da homogeneidade e da qualidade do produto, o que acarreta depois no limite perdas substanciais de valor. Nesse sentido,
E passando agora para a parte do Centro de Biotecnologia de Plantas da Beira Interior, perante essas circunstâncias, estas dificuldades sentidas por produtores e pela indústria, o município do Fundão, em colaboração com o Instituto Politécnico de Castelo Branco, com a Universidade também da Beira Interior, com o Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas da Universidade de Campinas, no Brasil, e também com o Biocanto, uma associação de transferência de tecnologia, está a levar a cabo no Centro de Biotecnologia e Plantas da Beira Interior um projeto de micropropagação de plantas do cardo, a fim de desenvolver um protocolo de multiplicação eficaz desde o estabelecimento à aclimatização final destas plantas. Estamos também na presente data, ou estamos, aliás, na presente data em fase de multiplicação, e irei até depois partilhar algumas fotos no Messenger, no bate-papo, onde vocês poderão ver e acompanhar, de facto, este processo. Portanto, tal como afirmei, estamos na fase da multiplicação de algumas formulações nutritivas e, em particular, portanto, analisar o efeito de substâncias que atuam nestes processos de multiplicação a fim de rentabilizar este processo. Em paralelo, está também o desenvolvimento destes processos de multiplicação em bioreatores de imersão temporária que permitirão escalar as taxas de multiplicação. Portanto, perspectivamos o desenvolvimento das fases de enraizamento e aclimatização destas plantas, de forma a poder ser avaliada todo o projeto em si. Obtendo aqui um protocolo viável, estaremos depois em condições de poder começar a trabalhar com eventuais linhas selecionadas, por forma a mais rapidamente dispor de plantas que permitam conformar as características selecionadas e assim poder partir para a sua produção, que é o nosso objetivo final. Portanto, quanto à multiplicação vegetativa, portanto, as tecnologias de multiplicação por sistemas in vitro são hoje uma alternativa muito eficaz para a propagação de genótipos selecionados em larga escala, proporcionando também uma elevada rentabilidade e uma disponibilidade de plantas no curto prazo, que é também uma necessidade premente. Recorrendo então aqui a processos que fazem uso de modernas técnicas de laboratório, que se encontram no Centro de Biotecnologia de Plantas da Beira Interior, com formulações nutritivas perfeitamente definidas, condições de físicas de cultura controlada e ambientes de multiplicação ascéticas, entendemos que a garantia fitossanitária destas plantas é uma mais-valia deste projeto. No Centro de Biotecnologias de Plantas da Beira Interior, estamos ainda conjugando aqui um bocadinho a perspectiva também da valorização do setor do leite, que é outro projeto que estamos a desenvolver. Dentro desse projeto existe também uma rúbrica de um projeto piloto para caracterização e inovação das pastagens e da alimentação dos gados nesta região, entre outros processos e outros projetos que desenvolvemos no centro, sempre em prol, obviamente, de melhorar significativo a nossa produção de queijo. Mais uma vez, agradeço o convite e desejo votos de uma profícua e uma ótima jornada para todos. Irei também de seguida, então, colocar as fotos no bate-papo e estarei disponível para eventuais perguntas que queiram colocar. Muito obrigado a todos e uma boa jornada de trabalho para todos.